Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 4 de agosto, celebramos São João Maria Vianney, o cura d'Ars. O santo de hoje nasceu no dia 8 de maio de 1786, no pequeno vilarejo de Dardilly, que fica bem próximo da cidade, essa bem mais conhecida, de Lyon, na França. Nasceu numa família muito pobre, ele era o quarto de 7 irmãos e na infância nunca teve a oportunidade de estudar. Quando foram abrir uma escolinha perto de onde ele morava, ele já era adolescente e aí é que ele foi ser alfabetizado. Ao todo, ele só passou 2 anos realmente estudando e se alfabetizando. Isso significa que a base intelectual de São João Maria Vianney era realmente muito pobre e isso iria levar ele a enfrentar muitas dificuldades no que diz respeito à sua vocação sacerdotal. Conta-se que desde criança ele já dizia para todos que ele queria ser padre para salvar almas. Isso já na vida adulta, ele iria dizer que o padre é o amor do coração de Jesus. E ele manifestava esse desejo desde criança de celebrar missa, de exercer realmente esse ministério. Só que ele enfrentou muitas dificuldades. Já na juventude, o pai não queria. Ele ajudava muito em casa, no trabalho no campo, no serviço na agricultura e nas coisas em geral. Ele ajudava muito a família e o pai não queria se desfazer, achava que não fazia sentido ele estudar no seminário e tudo mais. Ele venceu essa resistência do pai, teve uma primeira experiência de entrar no seminário, mas depois de um tempo lá, quando viram que ele não tinha praticamente nenhuma base escolar, tinha dificuldades enormes, especialmente para aprender latim, o que era fundamental para um padre na época, ele foi colocado para fora do seminário. Depois ainda tentou entrar numa congregação, na congregação dos irmãos das escolas cristãs. O mesmo problema aconteceu. Logo no começo perceberam que ele tinha essa grave deficiência e ele não prosseguiu lá. Nesse tempo, ele, muito jovem ainda, foi alistado para ingressar no exército napoleônico. Ele, inclusive, nasceu já numa época muito difícil para a igreja na França. Quando ele nasceu, pouco depois aconteceu a Revolução Francesa, de modo que ele, na infância, teve que viver a sua fé, como quase todo mundo na França, de forma muito escondida. A primeira Eucaristia dele, por exemplo, ele lembrou até o fim da vida com uma imensa emoção, inclusive guardando, quase que como uma relíquia, o terço que a mãe dele deu para ele naquele dia, até o fim da vida realmente. O pessoal tinha que fazer aquela celebração escondido, porque se os soldados revolucionários vissem, aquilo daria muito problema. E quando ele já estava na juventude, era a época de Napoleão e ele foi alistado à força no exército, porque ele não estava oficialmente sendo parte de nenhum seminário. E aí ele perdeu o prazo para se apresentar, passou quase que 2 anos escondido, teve que trocar de nome e nesse tempo ele trabalhou numa escolinha com crianças e foi um tempo que ele ficou exilado para o mundo. Depois disso, ele se apresentou ao pároco dele e o pároco viu que ele era muito piedoso, muito virtuoso, já tinha uma vida de oração e de penitência muito intensa. O pároco dele viu que ele tinha vocação para o sacerdócio. Então, o próprio pároco se responsabilizou por tomar conta da formação dele. Educou desde o básico, passando pela catequese, para que ele fosse capaz de entrar no seminário. E aí, o próprio pároco, o padre Bali, apresentou São João Maria Vianney ao bispo, dizendo que se responsabilizava pela formação dele, que de fato ele tinha deficiências intelectuais, mas que era muito virtuoso e que isso iria compensar as suas dificuldades com os estudos. A partir disso, sendo, digamos assim, patrocinado pelo seu pároco, ele volta ao seminário
Com muitas dificuldades ele consegue concluir os seus estudos, especialmente porque os seus superiores viam o seu profundo espírito de oração, realmente um jovem de muita virtude. Ele acabou sendo ordenado sacerdote no ano de 1815 e foi enviado para ser coadjutor, ou seja, um vigário, um auxiliar do mesmo pároco que o enviou ao seminário. Só que, logo que ele foi ordenado, como ele tinha muita deficiência intelectual, proibiram que ele atendesse confissão. Mal sabiam as suas autoridades eclesiásticas que ele se tornaria um dos maiores confessores da história da igreja. Nesses primeiros anos de sacerdócio, portanto, ele não atendia confissão. Mas o mesmo pároco continuou cuidando da formação dele durante 2, 3 anos para que ele tivesse capacidade intelectual de atender confissões e se responsabilizou por isso diante do bispo. E quando finalmente veio a autorização do bispo para que ele atendesse confissões, o seu pároco foi o primeiro a receber a absolvição pelas mãos e pelo ministério de São João Maria Vianney. Aliás, o nome Maria não fazia parte do seu nome de batismo. Ele, pela profunda devoção que ele tinha à Santíssima Virgem, ele mesmo, São João Vianney, tomou a iniciativa de incorporar o nome de Maria ao seu próprio nome. Já liberado pelo bispo para atender confissões, ele é enviado para a aldeiazinha de Ars, que na época tinha somente 230 habitantes. Era um lugarzinho muito pobre, as pessoas não eram católicas e por isso os padres em geral da diocese não queriam ir para lá. E o bispo, sabendo que São João Maria Vianney era muito virtuoso e muito obediente, enviou ele para lá. Era o lugar mais difícil de toda a diocese. E conta-se, inclusive tem uma escultura para lembrar esse acontecimento ali na entrada de Ars até hoje. Ele, se aproximando da cidade, não sabia exatamente como fazer para chegar lá, até que encontrou um jovenzinho, pastor, e perguntou: olha, onde é que fica Ars? Eu estou indo para lá. E nisso ele estava com uma bagagenzinha, praticamente só com uma Bíblia, um terço, alguns livros, e esse jovenzinho foi acompanhando até que mostrou para ele onde é que era a entrada da cidade. E aí ele disse uma frase que ficou célebre. Isso era o ano de 1818. A frase era: tu me mostraste o caminho de Ars, eu te mostrarei o caminho do céu. E, de fato, ele encontrou naquela cidadezinha aquilo que os seus colegas padres diziam. Um lugar muito pobre, as pessoas não iam para a missa, nem no domingo, e as pessoas tinham uma vida realmente, moralmente falando, muito degradante. Uma vida muito baseada em bebidas, festas desordenadas, maledicência, vício em relação aos jogos, em relação à sexualidade deturpada. Era realmente uma cidade muito difícil de ser evangelizada. Aliás, uma cidade pouquíssimo evangelizada quando da chegada do seu cura. A palavra cura hoje em dia está em desuso, mas significa que ele foi enviado para ser o padre responsável, o grande pastor dali, o pároco. Oficialmente não pároco, porque Ars não era uma paróquia. Já tinha sido antes da Revolução Francesa, mas não era mais. Era uma espécie de capelania de uma paróquia maior. E ele foi enviado para cuidar dessa capelania de Ars. E se tornou conhecido logo como o cura d'Ars, ou seja, o pároco, o padre responsável pelo pastoreio da cidade de Ars. Era tão pobre o lugar que ele tinha que fazer tudo. Ele tinha que preparar a comida dele, ele tinha que cuidar da limpeza da igreja, da casa paroquial. Ele, na verdade, foi morar num quartinho anexo à igreja matriz. E tendo uma vida muito simples, limpava a igreja, ele mesmo, abria a igreja, ninguém visitava a igreja, ninguém realmente tinha espírito cristão, e ele começou a converter a cidade de Ars, se dedicando integralmente à oração e à penitência. Então ele passou a abrir a igreja, ninguém ia, e ele ficava rezando o dia inteiro, dormia 3 horas apenas por noite, e o restante do dia ele ficava, ou ele estava limpando a sua própria casa ou a igreja, ou ele estava rezando e muitas vezes fazendo jejum. Muitas vezes fazendo jejum muito rigoroso, penitência, grande sacrifício pela conversão das suas ovelhas. Era isso que ele fazia
quase que 24 horas por dia. E muito aos poucos as pessoas foram vendo o exemplo daquele homem e se sentiam atraídas àquilo, como é que alguém podia viver daquele jeito. E aos poucos as primeiras pessoas foram se aproximando e aí ele começou a visitar a casa dessas pessoas. Cada visita era uma evangelização. Aos poucos ele começou a dar catequese para as crianças dessas poucas casas que ele visitava e as pessoas foram procurá-lo para se confessar, muito aos poucos. E aí foi o grande segredo do apostolado dele, além da oração e da penitência, que foi o pontapé inicial da evangelização dele, um grande diferencial foi a confissão. Em cada confissão, as pessoas tinham uma experiência muito profunda com Deus, com a misericórdia de Deus. Eram palavras de Deus realmente dirigidas a cada coração por meio daquele pobre sacerdote. Ele tinha dons extraordinários, muitos carismas, então ele sabia realmente o que dizer a cada situação, conhecia de forma mística intimidades da vida das pessoas que o visitavam no confessionário. E, claro, essas pessoas que se confessavam com ele iam fazendo propaganda. E os outros iam atrás. E tinha uma experiência de Deus muito forte a partir daquilo. Aos poucos, as missas foram tendo uma presença maior de fiéis. Ia visitando as famílias, aumentava o número de crianças na catequese, aumentava o número de pessoas nas missas e se deixavam tocar pelas suas pregações, que também muitas vezes eram muito profundas. Ele escreveu também um livrinho de catequese para as crianças, para a evangelização mais profunda das pessoas. Aos poucos, pessoas de outras cidades da França começaram a ir para Ars. Ele mesmo profetizou que Ars, aquela aldeiazinha tão pequenininha, veria a presença de multidões ali. E isso aconteceu enquanto ele ainda estava vivo. De fato, aos poucos eram multidões realmente que iam para se confessar com ele. E interessante que em Ars tinham muitos bares. E esses bares iam aos poucos fechando e se tornando, no começo, pequenas hospedarias e depois verdadeiros hotéis. Porque gente de vários lugares da Europa iam até lá. Realmente, Ars se tornou um foco de peregrinação. As pessoas iam para se confessar com ele. Então, claro, nesse tempo, ele dedicava muitas e muitas horas do dia ao ministério da confissão, atendendo cada pessoa e sem comer. Durante vários anos, ele se alimentou, além da Eucaristia, claro, somente de batatas, como uma penitência pela salvação das almas, especialmente dos seus paroquianos e depois de todos aqueles que iam visitar a cidade de Ars. E a cidade foi crescendo. Aos poucos, as autoridades civis foram construindo estradas para facilitar o acesso a Ars. Era realmente uma coisa impressionante o que acontecia a partir do ministério daquele pároco tão santo. E ele tinha também uma sensibilidade muito grande para com os pobres, muitas vezes doava tudo que ele tinha para os pobres. Quando o pai dele morreu, ele recebeu a herança do pai e doou toda a herança recebida para os pobres. E aos poucos a própria igreja foi sendo reformada, foi ficando mais bonita, tendo mais estrutura para atender e receber mais pessoas. Era realmente uma coisa extraordinária. Um padre, um pároco, um verdadeiro cura de almas, que evangelizou lembrando de coisas que muitas vezes nós esquecemos. O valor que a oração, a intercessão, o jejum, a penitência tem na evangelização, na salvação das almas, é uma força sobrenatural que olhar para a vida do cura d'Ars nos faz lembrar. Realmente é Deus que age, como agiu na vida daquele padre, a partir do qual tantos testemunhavam. Eu vi Deus naquele padre. Muitos testemunhavam isso quando se encontravam com ele, sobretudo no confessionário e na celebração da missa. Às vezes ele tinha êxtases durante a celebração da missa. Certa vez ele ficou gravemente doente, muito mesmo abalado, e ele era muito devoto de Santa Filomena, uma santa jovenzinha mártir dos primeiros séculos do cristianismo. E ele prometeu a Santa Filomena que se ele ficasse bom, aliás, que pela cura dele, ele iria oferecer 100 missas celebradas em honra a Santa Filomena. Logo na primeira missa que ele celebrou, ele teve uma experiência mística, um êxtase,
e ficou curado nessa missa e ofereceu as outras 99 como ele tinha prometido. Mas missas com êxtase de um sacerdote que se une tão profundamente ao sacrifício de Cristo na missa, um sacerdote que se faz sacrifício em todo o seu ministério, que toda a sua vida é um ministério de oferta total, de sacrifício, de oração, de penitência, de se deixar realmente consumir pelas suas ovelhas, especialmente pelos sacramentos. É realmente uma coisa impressionante. Não à toa, a igreja depois proclamou que ele é o padroeiro de todos os párocos, porque ele é o grande modelo de pároco que nós temos. É realmente uma coisa impressionante, é um grande dom, um grande sinal da misericórdia de Deus para a humanidade, quando nós temos a graça de contemplar a vida de homens santos, como é o caso do santo de hoje. Por conta dele, especialmente, é que o primeiro domingo do mês de agosto, ou seja, o primeiro domingo mais próximo do dia de São João Maria Vianney, nós celebramos exatamente o dia do Padre. Ele faleceu depois de consumir inteiramente a sua vida. No dia 4 de agosto de 1859, com 73 anos de idade, ele exerceu seu ministério até o fim, mesmo com os cansaços, mesmo com as fadigas, com as provações. Deu a sua vida, faleceu, e logo depois do seu falecimento, as pessoas iam peregrinar em direção ao seu túmulo. Aliás, alguns anos depois da sua morte, no processo de beatificação, o seu corpo foi exumado e foi encontrado intacto. E até hoje, o corpo de São João Maria Vianney, como um sinal sobrenatural da sua santidade, é conservado intacto e até hoje é visitado por muitas e muitas pessoas que testemunham graças, milagres recebidos e alcançados por meio da intercessão do Santo Cura de Ars. Foi canonizado pelo Papa Pio XI no ano de 1925, esse grande padre, esse grande modelo de sacerdote presente na história da Igreja. Deixemos-nos inspirar pela vida desse grande padre, pela vida desse grande pastor que se consumiu pelas suas ovelhas, pela salvação das almas, na oração, no jejum, na penitência, na pregação, na catequese, nas horas gastas, recebendo e acolhendo cada pessoa no confessionário. Vale a pena nos consumir sabendo que é Deus que faz. Esse foi o grande segredo do Cura d'Ars. Ele se consumiu desde o início, sabendo que seria Deus quem tudo faria. Por isso ele rezou, por isso ele gastou horas diante do Santíssimo Sacramento, por isso ele rezou tantos e tantos rosários, por isso ele enfrentou corajosamente tantas vezes a tentação do maligno. O demônio realmente o feria fisicamente às vezes, e ele depois exerceu inclusive um apostolado de exorcismo, expulsando a presença demoníaca da vida de tantas pessoas. Ele que foi um sinal luminoso para a vida de muita gente, não à toa muita gente foi atrás daquele padre mal alfabetizado, mas um padre que era expressão muito concreta do Cristo Bom Pastor. São João Maria Vianney, Cura d'Ars, rogai por nós.